Bom dia a todos os polos que nos acompanham nesse terceiro encontro de uma série de 7 de videoconferência de educação e um colóquio, na verdade, à distância, uma oportunidade de todos os polos estarem interagindo com a equipe central do Programa do Adolescente, sendo que esse é uma iniciativa do programa em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde. Eu sou Chafi, eu sou médico urologista, com formação em psicologia social, e hoje estamos discutindo, vocês têm acesso a qualquer momento a mandar pergunta, pedir palavra ou se comunicar via WhatsApp, no número que vai aparecer aí na tela. Eu estou aqui com velhos, antigos ou não são tão velhos assim, doutora Lélia, grande parceira do programa, médica ginecologista, que faz um trabalho esplêndido com as meninas e criou um instrumento de psicologia social que se chama Oficina de Sentimentos, que é um espaço onde o jovem pode entrar em contato com o seu sentimento e ressignificá-lo. Dr. Wilson, pediatra, também um excelente parceiro da equipe do programa de saúde. Nós estamos com uma série de atividades, eu vou deixar esses informes mais para o final. Dr. Wilson vai trabalhar com vocês a caderneta com o menino e a doutora Lélia com a menina. Nós colocamos o nome, uma experiência de cidadania, por conta de que a caderneta é um instrumento de integração. Integração do adolescente consigo próprio, o adolescente com a família, o adolescente com o serviço. E este processo de integração é o elemento fundamental da cidadania, de se sentir pertencendo a um todo. Dr. Wilson, como é que nós operamos o menino e a sua caderneta? Bom, primeiro eu queria cumprimentar a você, Chafi, a Lélia, a todos e a todas aqueles que nos assistem nos polos e pela internet no dia de hoje, dia 24 de junho, uma feliz coincidência, dia de São João, e que nós temos a oportunidade de estar divulgando toda a atividade, mais uma atividade do Programa de Saúde do Adolescente da Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde. E esse título escolhido, inclusive pelo Chafi, foi muito feliz, porque a caderneta realmente representa para o adolescente o início do exercício da cidadania. É importante dizer que essa caderneta é uma caderneta do Ministério da Saúde, que foi a sua primeira edição do ano de 2009. E agora nós estamos na segunda edição, que é de 2012, ocasião em que nós, da Secretaria do Programa, fizemos essa primeira divulgação e implantação da caderneta no estado de São Paulo. E com uma repercussão e vamos dizer assim, uma adesão bastante expressiva, tanto é que todas as cadernetas que na ocasião nos foram enviadas pelo Ministério, né, foram 1 milhão de cadernetas, 500 mil meninos, 500 mil meninas, já foram praticamente distribuídas para o estado todo. Inclusive, pedimos uma nova remessa para o Ministério, que está para nos entregar em breve, por solicitação dos próprios municípios. Então, essa caderneta, ela representa um avanço realmente, é um importante, porque a adolescência é um importante momento da vida
da pessoa. Ela significa um avanço no sentido de estimular, né, o adolescente ao autocuidado. E ele, é importante que ele aprenda a se cuidar. É importante que ele comece a se inteirar, né, do ponto de vista do seu físico, do seu emocional, do psicológico, e os desafios que a vida lhe apresenta e que nós imaginamos que seja uma vida saudável. E é um objetivo fundamental desse instrumento chamado caderneta do adolescente. E a saúde, ela não ocorre por acaso, como nada na nossa vida ocorre por acaso. Tem tudo a ver com as decisões que cada um de nós tomamos no nosso cotidiano. E o adolescente começa, a partir de então, com esse instrumento, inclusive, a se familiarizar, né, em tomar conta da sua vida, saber realmente como é a questão da sua família, qual é a importância da escola, os profissionais de saúde, a sociedade em geral, na qual ele está inserido, e que é importante que ele conheça, no primeiro momento, e se conscientize, né, desse exercício que a caderneta ajuda a promover, para que ele possa realmente exercitar a cidadania, que é a consciência, o conhecimento e a consciência dos seus direitos e dos seus deveres para com os demais com os quais ele se relaciona. E a Constituição Brasileira de 1988, né, e consequentemente o Estatuto da Criança, são dois instrumentos legais que reforçam esses direitos, né, e fazem com que o adolescente comece a entender o que é cidadania. A Organização Mundial de Saúde e o Ministério, por consequência, consideram a adolescência a faixa de idade de entre 10 e 19 anos. Né? E por quê? Porque a partir dos 10 anos, a criança, a então criança, começa a sofrer transformações no seu corpo. O seu crescimento começa a se alterar, o seu emocional, as relações sociais e afetivas com aqueles com os quais ele vive também começam a tomar uma outra relação, né? Ele começa a ter um envolvimento com grupos, né? Grupos de afinidades, grupos de interesses, de afinidades, enfim, do local onde ele vive. Então, essa característica é importante para que nós possamos falar com esse grupo de uma maneira bastante eficiente e efetiva no sentido de dar para eles um conhecimento que vai trazer a eles uma vida mais saudável. E a caderneta, ela é importante também porque todos aqueles que trabalham com adolescentes podem utilizar esse instrumento como uma maneira de se conversar com esse grupo, né? Seguindo todo o escopo da caderneta, desde o seu início até o fim, são itens importantes no sentido de estar conversando com esse grupo, seja nas escolas, seja nas unidades de saúde, né, em entidades que congreguem essa faixa da população. Ele é importante como um instrumento para servir como um roteiro, inclusive, para a discussão dos principais temas. O que é importante é procurar manter uma alimentação saudável, por exemplo. Essas dicas que a caderneta contém no sentido da saúde, ela é fundamental e são coisas pontuais que podem ser conversadas com esse grupo de uma maneira tranquila, sem nenhum impedimento, né? Procurar manter uma alimentação saudável, a questão da água, que para todos nós e para o adolescente é importante que ele tome água,
assim, com frequência durante o dia para manter um corpo saudável. A questão da higiene pessoal, né? Desde o banho, cuidados com os pés, unhas, cabelos, a questão de a saúde bucal dos seus dentes também, ter uma escova, roupas íntimas e de banho sempre próprias, nunca ter o hábito de emprestar para ninguém, é um outro fato importante. A questão do sono, né? 8 horas pelo menos, é importante que ele durma, para não, por exemplo, assim, descansar e ter um dia com uma atividade tranquila e saudável. A movimentação também é importante, quer dizer, o sedentarismo hoje, no adolescente, ele é muito forte, né? A questão da televisão, do computador, do celular, que também hoje se transforma num veículo de comunicação, mas que muitas vezes é prejudicial no sentido dele ter uma atividade física que é importante, né? E procurar identificar qual atividade física ele se coaduna, ou ele tem interesse, ou ele é mais motivado, né? A questão do sol também, não manter muito tempo em contato com o sol, mas é importante esse contato com o sol, principalmente antes das 10 horas, para que ele possa ter um desenvolvimento saudável na questão óssea e muscular. A questão dos perigos que normalmente envolvem esse grupo, né? Na questão dos papagaios, das pipas, com a questão dos fogos de artifício também, que nas cidades do interior é mais utilizada do que nos grandes centros urbanos hoje em dia. A questão da vacinação, isso é uma coisa importante. E eu quero reforçar também que, para que esse instrumento, a caderneta, não seja única e simplesmente uma caderneta de vacinação do adolescente. É um item importante, porém, ela transcende a questão da vacinação, muito mais do que isso, né? Mas, sim, ela também reforça a questão da preocupação com a vacinação em dia que o adolescente deve ter, né? A questão da bebida alcoólica, a questão de medicamentos que devem ser tomados sempre por orientação médica e não por automedicação. E lembrar que a variação emocional do adolescente, de sentimentos e de como ele se sente muitas vezes é bem variável. Às vezes, movimentos de grande alegria, de tristeza, é um cotidiano na vida dessa faixa da população, mas que não deve ser confundida com uma depressão, mas em determinados momentos, é claro, tem que ficar alerta também para uma eventual episódio dessa ordem, né? E o importante é que ele seja estimulado a ter uma pessoa com a qual ele possa trocar, né? De preferência alguém da própria família, mas muitas vezes existem parentes não muito próximos, mas distantes, com os quais ele tem uma afinidade maior e pode até se abrir de uma maneira mais efetiva e receber, às vezes, até orientações adequadas, né? E o profissional de saúde também tem que, vamos dizer assim, ser bastante acessível no sentido de colocar-se à disposição para trocar algumas dúvidas, né, em relação ao dia a dia desse adolescente. A questão básica, né, de cigarro, bebidas alcoólicas e outras drogas, ela é também enfatizada na caderneta, no sentido de que eles tenham consciência dos efeitos prejudiciais dessas drogas, né? Sejam as lícitas e principalmente as ilícitas, no sentido da sua adequada saúde física e mental. Uma coisa que preocupa muito o adolescente né, é a questão da estatura, né? Os meninos, principalmente, eles ficam comparando, né, um colega seu que muitas vezes tem, na mesma idade, às vezes uma altura, uma estatura, um peso
uma conformação física mais avantajada em relação a ele. E com isso traz muitas vezes um sentimento de baixa autoestima, de dúvida em relação a essa questão futura. A caderneta também é um instrumento que faz com que o profissional de saúde possa orientar, tranquilizar esse jovem, no sentido de que variações existem, né? E existe todo um transcorrer da vida dele que ele poderá adquirir uma altura, principalmente, um peso mais adequado e que vai trazer a ele uma satisfação em relação à sua autoestima. Para isso, tem ali uma planilha em que, periodicamente, o profissional pode estar avaliando, colocando esses dados para esse adolescente, acompanhando no desenvolvimento dele mesmo e comparando dentro dos gráficos que hoje existem mundialmente, né, estabelecidos como faixas de normalidade para idade, peso e estatura, né? A questão da saúde bucal, como eu disse anteriormente, também é outro dado importante no sentido de incentivar esse hábito de higiene importante, né, da escovação dos dentes, não ingerir muitos alimentos doces, né, que são aqueles que realmente trazem danos à saúde bucal. A questão da utilização frequente do fio dental, da limpeza da língua, a questão dos doces, que eu falei anteriormente, também é importante estar reforçando para que ele evite essa utilização, principalmente dessa variação ou variabilidade ou disponibilidade que existe hoje no mercado de alimentos fabricados, né, e que, na sua grande maioria, não são saudáveis para a questão da saúde bucal e para o organismo como um todo também. A questão da visita periódica ao dentista, quer dizer, as nossas unidades estarem sempre receptivas no sentido de estarem atendendo a esse adolescente da maneira mais prestativa e imediata, para que se possa, na ocasião, se identificar algumas vulnerabilidades que esse cidadão tenha e que muitas vezes está ligado à questão da saúde bucal, mas que a saúde bucal pode ser, vamos dizer assim, o motivo até para se trazer esse adolescente para os nossos serviços de saúde e que ele possa realmente ser tratado com toda a atenção, carinho, afeto que todo cidadão necessita e merece, e essa faixa da população tem essa característica de não esperar, dessa pressa em ter resolvido, pelo menos atendido na sua necessidade. A questão da vacina, como eu coloquei anteriormente também, é importante aproveitar essa ocasião em que ele chega na unidade para avaliar como é que está o seu calendário de vacinas, né, para realmente acertar eventuais necessidades e colocar em dia essa programação de vacinas, que por adolescente é muito importante também. Ali nós temos a caderneta tem um espaço reservado para aquelas vacinas mais importantes do calendário do adolescente, que inclusive será objeto de uma outra videoconferência específica sobre vacinação nessa faixa da população, né, que nós teremos no próximo mês de agosto. O Dr. Chafim, inclusive, vai explicar para vocês. Mas esse instrumento é importante porque ali contém também os espaços para que o profissional de saúde possa aproveitar a ocasião e ver como é que está esse calendário desse jovem. Essa imunização, como eu falei para vocês, está ali colocada, né, para
de 10 a 19 anos, as mais importantes que têm que ser checadas na ocasião, hepatite B, duplo adulto. Hoje a febre amarela se torna uma vacinação que se tornou rotina, não é mais uma eventualidade até, e a questão da tríplice viral, porque nós temos observado ultimamente o advento, né, de vários episódios de cachumba, não, cachumba não, de coqueluche. A coqueluche já era um dos itens da tríplice na época, que tinham falhas e não dava uma real proteção para a criança, né? Muitas vezes a criança estava com o calendário em dia e apresentava um episódio de coqueluche. E hoje a gente está vendo o advento da coqueluche, a volta da coqueluche também, principalmente nessa faixa da população do adolescente. Então, a questão da vacinação da tríplice viral e eventualmente episódios de coqueluche que a gente tem visto nos adolescentes é uma preocupação que é mundial, não é só no Brasil. No Brasil está havendo realmente alguns focos isolados em alguns estados, mas nós precisamos também ficar alerta sobre essa possibilidade no adolescente. Essa sensação que o adolescente tem de mudança, não só no corpo, mas no seu modo de se sentir, de sentimento, a variação do humor, tudo isso ele é enfatizado também nessa caderneta e é um item importante que pode ser aproveitado, né, pelos profissionais de saúde, no sentido de estabelecer com eles, principalmente em grupos, esse diálogo e esse esclarecimento necessário para que isso não se torne um motivo de agravamento até dessas condições e que muitas vezes pode até desembocar num caso mais grave de depressão. E eu acho que é um movimento para a gente promover e prevenir qualquer situação dessa ordem. Falar para o menino que realmente em algum momento ele vai começar a ter o estirão do crescimento, né? E que varia de criança, de adolescente para adolescente, né? Esse tamanho que tem muito a ver com a carga genética que esse adolescente tem. Os pais vão mais ou menos, ou com certeza, dar um indício de qual a possibilidade vamos dizer assim, de estatura final desse adolescente, né? Para isso, enfatizar essa questão que realmente essa diversidade de estatura, de conformação do corpo de um adolescente para outro, mesmo na mesma faixa etária, isso é uma coisa que ocorre, que é normal e que ao longo do tempo pode ser um motivo de preocupação para esse adolescente, mas que tendo essa interação com ele, essa conversa e esse esclarecimento, tudo fica mais tranquilo para ele encarar esse novo momento em relação ao seu aspecto físico, né? E, para finalizar, nessa própria caderneta, nós temos lá a escala de Tanner, né? Já conhecida mundialmente, em que fala sobre os estágios de desenvolvimento da genitália masculina, né? De G1 até a G5, né? O G1 o estágio pré-púbero, o G2 o estágio 2, com aumento do escroto, dos testículos, sem aumento do pênis, a pele da bolsa escrotal fica fina e rosada. Então, avaliando esse adolescente nessa parte do seu corpo, o profissional de saúde, muitas vezes o enfermeiro ou o médico, pode inclusive tranquilizá-lo em relação ao estágio em que ele encontra, ou ele mesmo fazer um autodiagnóstico, né? Tendo
esse esclarecimento, esse conhecimento, esse esclarecimento em relação aos 5 estágios que o menino pode apresentar na sua genitália, ele mesmo pode até fazer um autodiagnóstico, né? Ao longo do tempo ele vai fazendo um autodiagnóstico e encarando essa situação como uma normalidade no seu desenvolvimento, né? A questão dos pelos pubianos é a mesma coisa, é de P1 até P5, né? Com variando do pré-púbere, como eu disse anteriormente, e até o P5. Então, o próprio menino pode, com essa caderneta em mãos, fazer um autodiagnóstico, né? No sentido dele ver em que estágio ele se encontra e como ele poderá se tranquilizar em relação a outros da sua mesma faixa etária e do seu grupo de relacionamento, né? Então, eu queria novamente dizer a todos, estou finalizando a minha parte no momento, que a caderneta ela realmente é um marco no sentido de nós podermos dar para esse adolescente um instrumento de cidadania, né? De envolvimento com o seu autocuidado, que é, vamos dizer assim, uma das características, ou a característica fundamental do Programa de Saúde do Adolescente do Estado de São Paulo, em incentivar a promoção de saúde e a prevenção. Basicamente era isso que eu gostaria de dizer para todos, e depois, na segunda parte da nossa apresentação de hoje, da videoconferência, colocar à disposição para eventuais esclarecimentos. Muito obrigado, Dr. Wilson, por essa brilhante explanação sobre a caderneta como instrumento de prevenção primária, né? Dente, corpo, sexualidade, vacinação, relações, sentimentos, né? Tristeza, as modificações visíveis e as não visíveis que estão acontecendo, e ele olhar para si e ser visto por um profissional, né? Seja num momento médico-paciente ou qualquer outro profissional, ou no grupo. No grupo ele pode se comparar e se pôr em perspectiva. Esse instrumento realmente, eu não imaginava quanto de cidadania ele tem, né? Mais do que eu imaginava. Lélia, sua vez. Como é que você lida com as meninas com isso? Bom dia a todos, né? Eu gostaria de agradecer o convite, né? Essa oportunidade de estar aqui falando sobre a nossa prática de trabalho no dia a dia. E eu queria ressaltar isso que o Dr. Chafi já disse, o Dr. Wilson já disse, na utilização da caderneta como um instrumento de apoio também ao profissional, né? Não só de apoio ao adolescente, mas também de apoio ao profissional, porque a caderneta contém informações amplas, né, de saúde e informações seguras, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. E como que a gente pode estar usando essa caderneta no dia a dia com os adolescentes? Então, a gente pode estar usando na escola, a gente pode estar usando, né, na saúde do escolar, quando tem o momento de se chegar na escola, verificar o peso, a altura, no momento da vacinação. Mas a caderneta, ela é muito mais do que isso, né? E ela pode ajudar na discussão de uma forma mais ampla da saúde. Então, se a gente pensar um pouquinho, né, a caderneta ela fala desde dos direitos, né, do adolescente, ela fala sobre o autocuidado, a autodescoberta e também como que o adolescente ele é muito curioso, né? Então, quando você dá um material para ele ler, ele descobre muitas coisas, né? A gente levou essa caderneta uma vez para fazer uma oficina com adolescentes numa cidade chamada Ivaiporã,
e foi muito interessante porque as meninas queriam ver as cadernetas dos meninos, né? Porque elas queriam ver a maturação sexual dos meninos, e as meninas e os meninos queriam ver as das meninas. Então, daí dá uma troca muito grande em relação à reflexão, né, e às descobertas nesse momento do adolescente. Aí o Dr. Wilson já falou, né, sobre o que a gente considera adolescente, de 10 a 19 anos. Então, uma das propostas do programa de saúde do adolescente é fazer atividades grupais, grupos educativos em todos os momentos de contato com o adolescente. Então, no nosso atendimento, tanto na Casa do Adolescente quanto no Hospital das Clínicas, a gente procura sempre fazer atividades em grupo. Isso a gente considera fazer parte da própria consulta do adolescente. É uma consulta ampliada, onde o adolescente vai poder colocar suas dúvidas, os seus sentimentos, colocar as suas angústias, né? E em grupo a gente pode construir coletivamente um conhecimento. Uma preocupação, né, que a gente traz, que os profissionais trazem, se a gente deve dividir os adolescentes, né? Os adolescentes mais novos num grupo, os adolescentes mais velhos em outro, e a gente percebe que os assuntos permeiam todas as idades, e a gente pode ir abordando vários assuntos das diversas fases com os adolescentes de diversas idades. E também não só meninas, quanto os meninos também devem participar desses encontros. A alimentação é um tema que sempre a gente vai estar falando nos grupos, mas como que a gente pode estar trazendo esse assunto de uma forma mais interessante para o adolescente, né? Hoje o adolescente está muito preocupado com o seu corpo, hoje tem uma grande pressão do uso de anabolizantes, do uso de proteínas, né? Então essa é uma discussão que a gente pode, a partir daí, né, se deve ou não usar proteínas, esses complementos alimentares na adolescência. A gente sabe que não está indicado, né? Isso sobrecarrega os rins, sobrecarrega o fígado do adolescente. Então essa é uma preocupação muito grande, isso tem que ser abordado também nos grupos. A questão dos adolescentes passarem muitas horas em jejum, pularem refeições, os adolescentes querem emagrecer, né, principalmente as meninas, e elas pulam as refeições. Se a gente pedir o histórico, né, do dia anterior da alimentação, do dia do adolescente, esse é um jeito também muito interessante de você estar colhendo essas informações. Então a gente vai perceber que o adolescente muitas vezes acorda tarde, né, ele acorda 11 horas, 11h30, o almoço ele não faz, ele toma um achocolatado, come um sanduíche, vai para a escola sem almoçar, chega na escola, vai comer mais um salgadinho, mais um sanduíche, chocolate, pão de queijo, e aí a alimentação dele o dia inteiro foi essa. Então, a partir dessa conversa que a gente vai poder estar falando sobre hábitos saudáveis, e mais do que a gente está falando, é ele mesmo perceber o que ele pode estar modificando no seu dia a dia, na sua saúde, para ele se tornar protagonista dessa mudança. Posso fazer uma pergunta? Lógico. Eu vejo muito adolescente, por conta dos meus filhos que viviam, etc., não gostar de comer pela manhã, que é uma refeição altamente importante. E isto, não sei se você percebe também nos seus grupos, no seu trabalho, Wilson, não sei se vocês veem isso, este asco pela comida de manhã. Como é que a gente lida com isso, por favor? Tem cura, doutora? Eu acho que a gente tem que estar atento a essa fala, né? E, às vezes, a mudança de um hábito, ela é gradual, né? Então, a gente tem que introduzir, eu não consigo comer nada. Eu não consigo comer nada porque estou acordando muito tarde, né? O que está atrapalhando isso, né? Hoje a gente percebe na rotina do adolescente que ele fica até 2, 3 horas da manhã
acordado na internet, no WhatsApp, né? Muitas vezes eles vêm se queixando de insônia, só que eles ficam até 3 horas da manhã na internet. Então, as mudanças têm que ser pactuadas com o próprio adolescente, né? Será que é possível trocar introduzir, né, um suco natural de manhã? Será que é possível, aos poucos, ir modificando esses hábitos, né? Então, isso tem que ser negociado, né, com cada um. Agora, trazer essa discussão para a roda é que é importante, porque um adolescente ajuda o outro também, né? Importantíssimo. E isso, eles têm estratégias, né? Tinha uma menina que ela não tinha tempo, ela emendava a escola com o cursinho e com o trabalho, e ela comia no ônibus, né? O horário de refeição dela era durante o trânsito. Então, aí, o que fazer? Obesa. Obesa. Né? Então, o que fazer nesse intervalo, o que comer, né? Quais as escolhas mais saudáveis? Então, quando a gente começa a falar nos grupos, a gente está falando de escolhas, né? Escolhas saudáveis. O que é mais saudável? Tanto na alimentação, né? No cuidado com o corpo, né? Na escolha do namorado, né? Do parceiro. Então, é esse poder de escolha que a gente tem que estar trabalhando com o adolescente. E vamos lá. Outra questão, né, fora a alimentação, que sempre aparece nos grupos, é a questão do próprio desenvolvimento do corpo, né, do peso, da altura. E a caderneta do adolescente traz os gráficos, eu acho que isso o profissional tem que parar e toda vez que atender um adolescente, anotar o peso, anotar a altura e esses dados na caderneta, né? Assim como os profissionais eles anotam isso na caderneta da criança, né? Também é importante estar reforçando esse registro na caderneta do adolescente. Eu queria mostrar, né, o estágio de Tanner da menina, aqui, que também é muito interessante, porque a menina ela pode se observar e ela mesma falar para o profissional em qual estágio que ela se encontra, né? Então, eu costumo perguntar para as pacientes, para as adolescentes, em qual estágio você se encontra? Aí eu me encontro, né, a mama está aqui, né, um M3, os pelos estão aqui, no P2. Então, isso facilita, né, essa aproximação com o adolescente em relação às mudanças do próprio corpo, né? Isso facilita também o exame médico, né? Porque é diferente quando o adolescente sabe o que você está querendo fazer no exame médico, o que a gente está querendo observar. Né? Muitas vezes a gente pergunta em qual estágio que você se encontra e o adolescente olha para a mãe, né? Buscando essa resposta na mãe. Né? E aí a gente chama a atenção que ele que tem que começar a perceber essas mudanças no próprio corpo. E toda menina tem muita dúvida, né? Muitas vezes ela vem, eu não menstruei, eu estou perto de menstruar. Como que a gente sabe se a menina vai menstruar ou não? As meninas, né, elas menstruam em torno na metade do desenvolvimento da mama. Então, quando a mama está na metade do desenvolvimento e os pelinhos já estão começando a enrolar, né, que é o P3, isso e a menina já tem em torno de 40 quilos, então ela está muito próximo de menstruar. Então, essa é uma dica muito boa, né, porque as meninas vêm, eu não sei se eu vou menstruar agora ou não, né, elas já andam com mods na bolsa, né, já vão para a escola, então é uma ansiedade, é uma expectativa muito grande, então cabe a nós, né, profissionais, estar dando essa orientação. Mesma coisa, né, em relação aos meninos, eles têm muita ansiedade, né, em relação, o meu pênis vai crescer até quando, o meu tamanho do pênis, né, então a gente sabe que enrolou os pelinhos, o pênis não cresce mais. Então, essa forma, dessa forma que a gente conversa nos grupos, né? E conversa com
os adolescentes. A gente não fica lendo a caderneta do adolescente nos grupos, né? Senão fica uma coisa muito chata e muito teórica, e os grupos não são para ser uma palestra, né, de saúde. O grupo é para ser uma interação, é para eles trazerem as suas dúvidas. Aí você pode usar até a caderneta para esclarecer uma dúvida que eles tenham trazido. Mas sempre a gente tem que estar dando a oportunidade dos adolescentes fazerem as perguntas, fazerem os questionamentos, né? E a gente está complementando, né, essas informações. Então, a caderneta, eu acho que uma das coisas importantes, né, que ela traz é o gráfico de Tanner, né? E todo profissional tem que conhecer, né, essa escala de desenvolvimento. Além também, traz informações sobre a menstruação, sobre a higiene, né, durante a menstruação, como fazer, como cuidar, né, do próprio corpo, cuidar da higiene. E também, outra questão interessante que a gente tem que reforçar é que a adolescente tem que fazer o calendário menstrual. Ela tem que ter esse hábito de anotar o seu ciclo menstrual. Muitas vezes a adolescente fala, eu tenho uma menstruação irregular. Aí eu vou perguntar, quando que foi a data da sua última menstruação? Não sei. Né? Então, a gente sabe que um ciclo regular ele é entre 25 dias e 40 dias. Então, se uma menina menstrua a cada 25 dias e menstruou no dia 1 do mês, ela vai menstruar dia 25 do mesmo mês. Ela menstruou 2 vezes no mês e é saudável, é normal. Ou, se a menina tem um ciclo de 40 e 40 dias, ela menstruou dia 30 do mês, vai pular um mês e ela vai menstruar dia 10 do outro mês. E está normal. Então, esse tipo de orientação também tem que ser esclarecida, né, para os adolescentes. Porque muitas vezes elas vêm, eu quero tomar pílula anticoncepcional para regular a minha menstruação. Então, a gente tem que entender se essa menstruação está irregular mesmo, a gente tem que entender se tem alguma causa para esse ciclo ser irregular, ou também, né, se por trás dessa fala não tem uma vontade, um desejo, ou se já iniciou atividade sexual, né, e ela está querendo As entrelinhas. Né? As entrelinhas, ela quer, né, tá buscando um método contraceptivo. Vamos ver aqui. Fala também sobre o namoro, sobre o ficar. Eu acho que essa parte é o que é mais interessante. Se a gente não der abertura para o adolescente colocar os seus sentimentos, colocar suas dúvidas, né? A gente sabe que a menina, né, no trabalho que a doutora Albertina fez, junto com a OPAS, que as meninas têm medo de não agradar, né? E os meninos têm medo de falhar. E isso é uma grande dificuldade no uso do preservativo. Então, se a gente não abordar esses medos, essas inseguranças, a gente não vai conseguir uma aderência, né, uma adesão aos métodos contraceptivos. A caderneta também, ela vai falar sobre vários métodos, né? Eu trouxe aqui para estar mostrando para vocês, e aí na medida em que vocês forem fazendo perguntas, a gente pode estar esclarecendo um pouquinho sobre cada um dos métodos. A caderneta fala um pouquinho disso, né? E também dá uma abertura para a menina que ficou grávida, né? Dá uma orientação que ela tem que iniciar o pré-natal, tem que procurar um serviço de saúde. Então, é realmente um instrumento muito completo e muito confiável que os profissionais de saúde têm à sua disposição. Acho que era isso, gente. Estamos abertos às perguntas. Muito obrigado, doutora Lélia, por esses esclarecimentos. E a utilização desse instrumento que chama caderneta do adolescente. Eu sei que vocês usam bastante na Casa do Adolescente de Pinheiros, né? Está sendo bastante empregada. Nós vamos dar um intervalo de 10 minutos, agora são 11 horas.
11h10 nós estamos de volta para interação. Quem quiser fazer pergunta, nós temos. Podem pedir a palavra, mandar via e-mail para a Fundap, pelo e-mail da Fundap, que vai aparecer na tela, ou pelo WhatsApp, né? Adolescentemente usando o WhatsApp, pelo telefone, pelo número 11 99604 7899. 99604 7899, que é o mais rápido e podemos interagir e trocar. Doutora Lélia e doutor Wilson estão aqui para esclarecer as questões desse instrumento de cidadania. Até daqui 10 minutos. Obrigado. Bom, as perguntas já estão chegando e eu quero agradecer ao pessoal de Araraquara, da Baixada Santista, de Barretos, Bauru, Franca, Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, São Paulo e Taubaté, que estão nos assistindo e contribuindo com as suas perguntas. Este momento, vocês podem pedir a palavra, mandar e-mail para a Fundap, aí vai aparecer o e-mail, ou pelo WhatsApp, que é o 99604 7899. Nós estamos à disposição para abrir a discussão. A primeira pergunta que vem é para a doutora Lélia. Professora Lélia, estamos participando do HC de Botucatu, Unesp. Gostaríamos de saber como poderemos obter a caderneta. Como vocês estão enviando para os municípios? Faculdade de Medicina Botucatu, Unesp. Lélia. Bom, a caderneta ela é distribuída pela Secretaria, né, de Saúde a todos os municípios. Deve ter chegado aí, mas a gente está aguardando uma nova remessa, uma edição, né, doutor Wilson, do Ministério da Saúde. Eu gostaria até de estar complementando. Normalmente as solicitações são feitas para o programa, né, através do e-mail, né? Nosso e-mail é saudeadolescente, tudo junto, @saude.sp.gov.br. Nós, normalmente, encaminhamos para todas as regionais que nos solicitassem a demanda dos municípios e de cada município e o total para que nós solicitássemos ao Ministério da Saúde. E por mais de uma vez nós fizemos essa solicitação o ano passado, no início deste ano, e a maior parte das regionais nos informaram, deram uma devolutiva. Porém, algumas não se manifestaram. Encaminhamos essa solicitação ao Ministério, né, que por problemas do Ministério, eles não poderão nos atender na sua totalidade. E aí fechamos um número, né, com o Ministério, na última conversa que tivemos, de mais 350 mil cadernetas, né, para que nós pudéssemos minimamente contemplar aquelas regionais que nos solicitaram, né. Eu acho importante que essa demanda venha para que nós possamos esclarecer e informar o Ministério todo esse interesse que progressivamente vem ocorrendo no Estado de São Paulo desde 2012, quando nós fizemos o lançamento oficial da caderneta aqui no Estado de São Paulo. Então, a forma de solicitar é essa. Muitas vezes, alguns locais têm
um excesso de cadernetas, né? Está sobrando, não tem uma demanda tão grande assim, e eles nos repassam e nós fazemos uma redistribuição para aqueles que estão solicitando. Então, funciona dessa maneira a resposta às solicitações das cadernetas. A gente viu que vários serviços ficaram ávidos pela caderneta. Alguns conseguiram muito fácil, outros têm dificuldade. Se alguém conseguiu muito fácil, por favor, faça contato para a gente poder ilustrar como que esse pessoal conseguiu. Eu sei que o pessoal de Paraguaçu veio aqui e levou um monte, né? E assim foi acontecendo. Aqui tem uma terceira pergunta que vem. Bom dia, sala na SMS de Botucatu. Municípios informam que não receberam a caderneta. É possível. Pergunta por WhatsApp. Olá, somos de Presidente Venceslau, São Paulo, na unidade do ESF SECAP. Trabalhamos com o grupo de adolescentes e já possuímos a caderneta da menina, mas gostaríamos de saber como podemos... elas são gratuitas, não é comprada, que adquirir me remete a comprar, a receber a caderneta do menino, pois estamos precisando. Eu vou ler todas porque elas são afins e vocês podem ajudar. Tá. Bom dia, estamos com um problema de logística para a retirada das cadernetas. O local para retirada em São Paulo não tem estacionamento, não tem mesmo. É Conselheiro Crespiniano, a gente tem dificuldade de chegar lá perto. E os motoristas acabam parando longe, o que impossibilita o transporte das caixas pesadas. Vocês veem alguma forma de dispersão? Obrigada. Carolina, articuladora da Saúde de Mulher, da Mulher do DRS Taubaté. Wilson Willeler. Bom, esse fato realmente é um problema. Anteriormente, ali, a Prefeitura de São Paulo tinha uma tolerância em relação aos veículos que iam trazer insumos, né? Porque nós ficamos localizados na Conselheiro Crespiniano, número 20, no 3º andar, no centro de São Paulo, bem no centro ali. Próximo ali da Praça Ramos, inclusive, né? Do metrô Anhangabaú. E é um local que hoje cada vez mais fica difícil estacionar. Inclusive veículos, às vezes públicos mesmo, que vão lá especificamente para retirar algum insumo, desembarcar algum insumo. Isso é um problema que nós temos que trabalhar, não sei como resolver, porque às vezes não, foge a nossa governabilidade. O segundo é o seguinte, a caderneta do menino, olha, aquele que estiver precisando de caderneta do menino, pode pedir, porque ainda nós temos uma quantidade de cadernetas do menino lá na Conselheiro, que dá para atender uma demanda importante, no caso. Porque a de menina já esgotou, estamos aguardando a remessa do Ministério. A de menino ainda restou, porque a de menina houve um consumo grande em relação à vacinação do HPV, né, que se aproveitou a ocasião para distribuir para as meninas naquele momento. Mas de menino nós temos bastante. Agora, um aspecto importante também é o seguinte, a caderneta do adolescente, ela está na internet, ela está no site do Ministério da Saúde. Poderá ser acessado, né, por qualquer pessoa e tendo a possibilidade, o município tendo a possibilidade também de imprimir, não, ou distribuir, a cópia é livre, né, também. Então a caderneta está lá no site do Ministério, na Saúde do Adolescente e Jovem, né, especificamente na Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério. Bom dia. Essa pergunta vem da Laís, da UBS de Murutinga do Sul. Bom dia, acho interessante esse momento de conhecer a caderneta,
porém gostaria de saber como foi a experiência dos municípios que implantaram. Estratégias de implantação. Esses adolescentes levam essa caderneta consigo e voltam à UBS? Como é que funciona? Nélia, você podia responder? Eu acho interessante essa pergunta, porque às vezes a gente vê que toda vez que o adolescente procura a UBS, ele ganha uma caderneta nova, né? E não é essa a intenção. A intenção é ele ter essa caderneta e ele trazer em todos os retornos, né, para ela ser complementada. Mas a gente vê uma grande dificuldade também do adolescente em estar trazendo coisas, né? Ele esquece, ele perde. Então, é uma coisa que tem que ser conversada, tem que ser explicada. E quem sabe, né, no futuro, eu fico pensando, né, se essa caderneta não poderia estar disponível como um aplicativo, né, no celular para o próprio adolescente, né? Não precisaria ficar tanto papel, né, tanto desgaste aí por conta dessa distribuição, né? Eu acho que é uma coisa a se pensar, né? Veio uma pergunta do NAS e presidente Venceslau. Bom dia, as cadernetas do adolescente estarão disponibilizadas para os municípios do interior a partir de quando? Então, é como eu disse anteriormente, a implantação oficial no estado de São Paulo ocorreu no ano de 2012. Fizemos um evento, inclusive, lá no CEFOR, né? Chamamos todas as regionais para conhecerem oficialmente e implantarem no estado de São Paulo como um todo. Na ocasião, recebemos do Ministério 1 milhão de exemplares, né? 500 mil de meninos e 500 mil de meninas. Desta leva, restam ainda cerca de 100 mil cadernetas de meninos. Menina acabou. Estamos aguardando o retorno da nossa solicitação ao Ministério. Que, repito, eu solicitei para todas as regionais, a maior parte delas nos respondeu e combinei com o Ministério que essa entrega seria feita diretamente nas regionais, para que as regionais distribuíssem para os seus municípios. O que foi combinado foi uma quantidade aquém daquela que os municípios, que as regionais nos enviaram. Na ocasião, eles nos enviaram uma solicitação de 2 milhões e 100 mil cadernetas para o estado como um todo, aquelas regionais que responderam à nossa solicitação. E dessa demanda o Ministério disse que, infelizmente, agora vai poder nos enviar 350 mil cadernetas, que nós estamos aguardando, né? Então, tivemos que fazer vamos dizer assim, um corte linear para cada uma das regionais em função dessa resposta que nos foi dada, e acredito que, como foi combinado, isso vai ser entregue diretamente nas regionais, para evitar essa questão logística que vocês muito bem levantaram aqui, de chegar até a Conselheiro Crispiniano, lá no centro de São Paulo, e não ter onde o veículo estacionar. Nem entrar, né? Não passa carro. Para poder retirar essas cadernetas. Então, a saída que nós encontramos foi essa, entregar diretamente nas regionais, né, nas 17 regionais, ou naquelas que responderam à nossa solicitação, né, no endereço delas, e elas aí fazerem a distribuição para aqueles municípios que têm interesse. Então, essa foi uma alternativa encontrada para resolver essa questão logística, né, que vocês muito bem colocaram no início dos questionamentos aí. Essa primeira partida, doutor Wilson, veio para o Programa de Saúde do Adolescente e nós distribuímos, mas vem do Ministério. Sim. Não é impressa pela gráfica do Estado. Sim. É pelo Ministério. Sim. Então, quando eles nos enviarem, a gente
encaminha diretamente para as regionais que O fizeram combinado foi isso. contato. O combinado foi isso. Bom, aqui tem uma pergunta que a gente pode usar para divulgar se recebemos e qual é a previsão de recebimento dessas cadernetas. O doutor Wilson falou que de menino tem, né? Aí é uma questão de se entrar em contato, vir buscar ou remeter. Bom dia. Qual o dia e horário da próxima videoconferência? Não foi identificado, mas é uma pergunta que pode servir a todas. As videoconferências, as próximas 4, vão acontecer em agosto, setembro, outubro, e novembro, sempre às últimas quartas-feiras. Eu não me lembro quais são os dias, mas sempre às últimas quartas-feiras, das 10 ao meio-dia. Nós não fechamos os temas de todas, porque também podem vir sugestões daquilo que os que acompanham a videoconferência possam ter interesse de sugerir que seja discutido ou que se traga algum expert no tema sugerido. Então, é sempre às últimas quartas-feiras, das 10 ao meio-dia, com interação, um momento de explanação e depois de troca. E se vocês tiverem alguma sugestão, nos mande para a gente pôr em pauta para as próximas 4. As 2 primeiras já estão fechadas, mas tem espaço. Eu queria também usar esse momento para informar que no segundo semestre nós vamos abrir o 19º curso de agente multiplicador da saúde do adolescente. Este curso está sendo formatado, mas vai acontecer a partir de agosto, setembro e outubro. Quem tiver interesse também faça contato para poder se inscrever. Nós vamos ter um momento de interação via internet, né, fazer uma avaliação para depois poder estar trabalhando a necessidade de trabalhar em grupo. Ele é formação de agentes multiplicadores da saúde centrado na temática grupo, usando o grupo como instrumento. Aquilo que o doutor Wilson e a doutora Adélia falou, o grupo auxilia e facilita a comunicação entre pares, não é? Aquele que tem mais experiência ajuda o outro e assim por diante. Não é um grupo de mútua ajuda, mas a mútua ajuda acontece. Não é um grupo terapêutico, mas a terapia acontece. Não é um grupo em que a comunicação é o elemento fundamental de cura e de desenvolvimento. Então, quem tiver interesse pode se comunicar com a Secretaria, com o Saúde Adolescente, que vai receber o pré-teste para poder ser classificado. Mais algum? Por favor. Está chegando uma pergunta. Bom dia. Trabalho como psicóloga no Centro Feminino F-Casa. Como poderíamos introduzir a caderneta nesse serviço, já que a população que atendemos mal comparece aos postos de saúde? Eu vou repetir. Bom dia, trabalho como psicóloga no Centro Feminino F-Casa. Como poderíamos introduzir a caderneta nesse serviço, já que a população que atendemos mal comparecem aos postos de saúde? Como motivar esse povo, Lélia? Bom, são 2 movimentos, né? Eu acho que o posto tem que ser atrativo para o adolescente, ele tem que ser amigável ao adolescente, né? E com certeza os grupos facilitam isso, porque a própria tendência grupal do adolescente permite, né, facilita com que ele procure atividades em grupo, né? Procure atividades com seus pares. Outra questão é que esses grupos eles têm que ser convidativos, eles têm que ser interessantes.
né? Se a gente usar, como eu comentei anteriormente, a caderneta do adolescente, a gente começar a ler a caderneta, isso vai ficar muito tedioso. Então, a gente tem que usar dinâmicas participativas, a caderneta como um disparador temático. Às vezes, os adolescentes eles podem fazer uma própria caderneta, né, para aquela UBS, perguntas secretas. Existem várias dinâmicas, várias formas de você aquecer uma discussão. O que a gente aprendeu, né, nesses anos com o Dr. Chafi é que os grupos eles não podem ser engessados, eles não podem ser fechados. A gente percebe que se a gente estabelecer 6 encontros com o adolescente, ele não vai vir, né, em seis encontros. Então, a gente aproveita a oportunidade da procura do serviço de saúde, a oportunidade da consulta médica para fazer a atividade grupal. Então, são grupos abertos de desconhecidos que eles se encontram naquele momento, ou na sala de espera, ou grupo de novos, para ter essa conversa em grupo. Então, essas são estratégias. Agora, a Fundação Casa, né, também tem que buscar suas estratégias, né, de como trabalhar em grupo com os adolescentes. Saúde. Você que é psicóloga nessa instituição, você faz grupos com os adolescentes, né? De que forma? Tem parceria com a UBS próxima à instituição? Como que funciona isso? Então, também articular a rede de saúde faz parte da organização da própria gestão, né, de saúde local. Eu queria até complementar o que a doutora Lélia falou, nesse sentido, dessa pergunta, que, quer dizer, essa psicóloga que trabalha nesse centro, ela pode solicitar para nós, caderneta, que não é só para municípios ou para regionais. Já enviamos para várias entidades não governamentais que trabalham com adolescentes e jovens a caderneta e nós encaminhamos, né? Agora, como a doutora Lélia falou, realmente o ambiente das nossas unidades muitas vezes não é convidativo, né? Muitas vezes até para o próprio adulto que tem às vezes uma motivação até maior para procurar um serviço de saúde por uma necessidade pontual. O adolescente, então, precisa de outros atrativos, né, como comentado pela doutora Lélia e do doutor Chafi também, para que ele tenha adesão ao serviço. Mas um outro espaço que deve ser aproveitado, e agora aproveito a oportunidade para lembrar, e aqueles que trabalham em escolas, por exemplo, a escola é um espaço privilegiado em que nós temos ali um conjunto de adolescentes expressivo, né, no país como um todo. Então, a ligação com as escolas com os serviços de saúde é fundamental no sentido de que possa desenvolver esse trabalho em grupo, como feito pela doutora Lélia aqui em São Paulo e estimulado por doutor Chafi nas idas e nos cursos que ele faz anualmente, né, para que, aproveitando inclusive o instrumento da caderneta, ser um momento de que nós poderemos estar ali com os adolescentes, né, que militam, que trabalham, que estudam naquele estabelecimento de ensino, para poder, vamos dizer assim, passar toda esse cuidado e essa preocupação no sentido da promoção e prevenção de saúde, que são os pilares do programa. E que a caderneta é um instrumento importante para isso. Aliás, é um compêndio de saúde pequenininho, né? Que, à medida que ele possa ser empregado, utilizado, manuseado, lido, né? Ele funciona como água mole. Uma vez não entra, vai batendo, até que ele integra esta orientação que vai ser positiva para a sua saúde. Quando ele percebe isso, vai usando e entra no automático. Tem aqui uma pergunta. Eu sou de Presidente Venceslau. Onde faço contato sobre este curso
de agente facilitado e multiplicador. Interessou-me muito. Eu não sei, não se identificou, não sei se é quem é, mas de qualquer forma, quem tiver interesse, vocês vão receber via e-mail, todos os polos, o convite. Nós vamos ter 400 vagas em 4 turmas de 100. Então, vai ter um pré-teste, uma seleção mínima para a gente poder trabalhar. Vamos dar preferência a quem já está trabalhando com o público-alvo, adolescente. Mas o contato, vocês podem entrar tem 2 modos. Através do nosso portal, que é Casas do Adolescente. É isso, Wilson? Casa do Adolescente. O portal ele está sendo, vamos dizer assim, viabilizado, dinamizado, né? Para, entre outras finalidades, essa interação com o público interessado. Mas, nesse momento, Chafi, eu acho interessante encaminhar essa solicitação para o e-mail do programa, que é saudeadolescente@saude.sp.gov.br. Saúde Adolescente, tudo junto, @saude.sp.gov.br, mostrando esse interesse, né? Aí esse interessado fica no nosso banco de dados, no nosso banco de e-mails, e, como o Dr. Chafi falou, nós encaminharemos rotineiramente para todos aqueles que estão no nosso banco de e-mails essa divulgação desses grupos, assim como fazemos para todas aquelas atividades que fazem parte rotineiramente da nossa programação, como no caso aqui hoje as videoconferências também. Então, esse interessado poderá mandar esse seu interesse, essa solicitação para esse e-mail que eu falei, saudeadolescente@saude.sp.gov.br. Veio aqui alguém que nos auxiliando, dando as datas das próximas videoconferências. As últimas quartas-feiras, as 4 próximas, de agosto é dia 26, de setembro é dia 30, de outubro é dia 29 e a de novembro, um mês antes do Natal, dia 25 de novembro, às 10 horas, das 10 ao meio-dia. Veio uma pergunta via WhatsApp, prefixo 13, Vale do Paraíba? 13, não, Vale do Paraíba. Podemos contar com um arquivo eletrônico das carreiras para trabalho de grupo? Eu, particularmente, não entendi a pergunta. Se alguém pode... Podemos contar com um arquivo eletrônico das carreiras para trabalho de grupo? Nós usamos a internet como um meio de comunicação, tanto da produção grupal, da mudança de comportamento dos profissionais, e um instrumento de contato. Não sei se é essa a pergunta. Vem do Luiz Tiepo, de Registro. Luiz, ajuda a gente a poder te responder, por favor. Eu acho que a intenção, né, já que ela está disponível no próprio site do Ministério, né, você pode usá-la tanto para capacitar os profissionais, como trazer essa discussão para os profissionais, né, projetar, né, fazer uma apresentação, ou até num grupo de adolescentes você também pode projetar, né, conteúdos dessa caderneta num grupo, por exemplo. Muito bem. Eu acho que é isso mesmo que ele quis saber, isso que a Lélia explicou aqui. Exatamente, ele pode acessar o site do Ministério, lá tem a caderneta do menino e da menina, e com isso ele fazer uma apresentação em PowerPoint, em meio eletrônico, em grupos, né, onde quer que ele transite para poder utilizar a caderneta dessa forma, sim. Luiz, está respondido? Se não tiver, pode repetir, por favor. Doutor Wilson, veio por e-mail essa pergunta. O senhor poderia repetir o e-mail da saúde do adolescente? Tem jeito de pôr na tela? Né? A Fundação Casa poderia estar solicitando
a caderneta do adolescente, Sônia e Rita, DRS Baixada Santista. Sem dúvida, pode solicitar sim. Aliás, nós temos o maior interesse em ter um trabalho integrado com a Fundação Casa, né? E a caderneta é um instrumento importante para isso. Bom, Wilson, pedindo, eu vou... E o site é Saúde Adolescente, repito novamente, Saúde Adolescente, tudo junto, @saude.sp.gov.br. Esse é o e-mail do programa para qualquer comunicação. Tá na tela. Saúdeadolescente, @saude.sp.gov.br. Esse curso é gratificante porque contribui e auxilia, instrumentaliza os profissionais, médicos, dentistas, psicólogos, enfermeiras, educadores, professores, com um instrumental de comunicação que ajuda muito no trabalho do dia a dia com o adolescente. Mais alguma pergunta? Nós queremos agradecer a doutora Lélia, que é ginecologista das minhas filhas, né? Dr. Wilson, que é um grande parceiro do programa, uma aquisição excelente do programa, e convidar todos para o nosso próximo encontro na última quarta-feira. Só queria, antes de terminar, aproveitar o momento para agradecer mais uma vez o pessoal aqui da TecReg, que tem sido bastante solícito com as nossas demandas. A Fanny e a Juliana lá do CEFOR, né, do ensino à distância também, que tem sido uma parceira muito grande nessas nossas iniciativas. E a todos vocês que nos assistem aí nos polos e na internet. E esperar contar com a colaboração e a atenção de todos nos nossos próximos encontros. E aqui fica um exemplar do livro para essa equipe que nos ajuda. Adolecer no verbo de transição, que foi o primeiro tema. Eu gostaria também de, faz favor, que foi o tema da nossa coordenadora, o primeiro encontro. Queria avisar também que quem quiser assistir às videoconferências do ano passado e deste ano, já estão disponíveis no Escolas de Governo, no site Escolas de Governo. Só entrar que vocês vão encontrar as videoconferências anteriores a esta e esta entra no ar daqui a um mês. Uma boa tarde para todos e obrigado pela audiência.